E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, queridos irmãos. Deus abençoe. Amém. Irmãos, uma passagem anotada apenas no Evangelho de Mateus. Só Mateus relata a cura destes 2 cegos. Irmãos, se nós olharmos um pouquinho antes, nós veremos que Jesus havia realizado 2 curas. Ele realizou a cura da mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, e também ele havia curado, ou melhor, ressuscitado a filha de Jairo. Então, estava num momento de muita euforia, de muita efervescência, o ministério e as obras do Senhor. Imaginem curar um cego, imaginem ressuscitar uma criança. Então, diz o texto começa dizendo que partindo Jesus dali, daquela casa, da casa de onde ele havia ressuscitado a criança, ele saiu daquele lugar e no caminho seguiram-no 2 cegos. Jesus ficou famoso, seguiu 2 cegos, só que no caminho, irmãos, esses cegos que clamaram não foram atendidos. Mas nem por não ser atendido, eles deixaram de clamar. Porque às vezes é fácil, né, irmãos? Nós, quando estamos fora de uma situação, dizer: não chora, tenha fé. Mas a hora que nós passamos pela situação, é diferente, não é? É diferente. Então, irmãos, só quem passa pelo desespero é que sabe. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue gastou todos os seus bens para não ter aquele costume das mulheres, aquela hemorragia constante. Nós ouvimos, irmãos, pela televisão, de vez em quando sai uma reportagem especial no dia a dia, pela internet agora, pessoas que procuram médicos, pessoas que procuram curandeiros, onde a pessoa tem uma esperança, tem uma notícia: olha, tem uma erva, tem um remédio. Quem tem dinheiro, olha lá, tem um curandeiro, vai em tal caverna, vai em tal lugar. A pessoa quer curar um filho, quer curar a esposa, quer curar o pai, quer curar a mãe. E o dinheiro não importa mais naquela hora. Então a pessoa vai através de profeta, vai atrás de curandeiro, simpatias, chás. Não é, irmãos? A gente vê tudo isso daí. Pessoas que vendem os seus bens. Olha, lá no exterior tem uma chance de uma cirurgia. A pessoa vende a casa, a pessoa vende o carro, vende a empresa para comprar passagem, para ir comprar hotel, para a estada em hotel, para pagar o médico. Ele quer a solução do problema. Pessoas, irmãos, chegam até a fazer pactos com outros deuses. Eu já vi, irmãos, eu já até comentei isso aqui, de pessoas que fazem pactos até com outras religiões, com outros deuses, até com espíritos estranhos. Pessoas vão buscar às vezes
coisas baixas, em busca de uma cura, de um desespero. E é fácil, irmãos, a gente criticar, porque é a pessoa que está passando que sabe. Então aqueles dois cegos estavam assim, estavam sentindo isso daí. Mas, irmãos, então o desespero passa, a situação, a dor, sente quem está na pele. Mas, irmãos, nós devemos de louvar a Deus, de nos dar por felizes, quando nós recebemos a revelação de que só o Senhor é Deus. Jó disse, irmãos, ainda que ele me mate, não tem, não está escrito assim, mas não tem o que buscar, não tem a quem buscar, ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que ele me mate, eu vou esperar nele. Pedro disse, para quem iremos nós? Então, irmãos, graças a Deus que o desespero pode vir, mas a canalização deve ser dada no caminho correto. Felizes são aqueles que não desviam, que permanecem como Jó, como Pedro e como tantas outras pessoas. Então eles foram clamando, não foram atendidos no caminho, mas foram. Aí, irmãos, quando o Senhor chegou na casa onde ele ia, onde ele usava como pousada, quando o Senhor saiu da casa de Jairo, pelo caminho não atendeu e entrou em outra casa. Quando o Senhor Jesus entrou em outra casa, aí os dois cegos entraram. Aí o Senhor deu atenção para eles. E aí o Senhor faz a pergunta, não é? Vocês acreditam que eu possa fazer isso com vocês? Eram dois cegos. Vocês acreditam que eu possa fazer isso com você? Então, Jesus ele falou isso daí, irmãos, mas ele via naqueles dois homens a fé, né? Lá em Marcos 2 está dizendo que quando eles descobriram o telhado para abaixar aquela maca aonde Jesus estava, está dizendo, e vendo-lhes a fé. Então o Senhor também viu a fé e perguntou, vocês creem que eu possa fazer isso daí? E eles disseram, irmãos, naturalmente, que acreditavam. Então, irmãos, eles acreditaram, eles buscaram e eles alcançaram a bênção deles. Eles conseguiram. E quando Jesus toca nos olhos dele, sabe, a gente lendo assim num primeiro momento, irmãos, a impressão que dá é que Jesus está falando assim, olha, vamos ver, vai ser assim um tipo de um cara ou coroa. Eu vou colocar o olho, se vocês acreditarem, vocês ficam curados, se vocês não acreditarem, vocês não ficam curados, cara ou coroa. Aparentemente o texto, nos leva a isso. Porém, irmãos, quando a gente pesquisa, quando a gente estuda, quando a gente lê homens de Deus que escreveram alguma coisa, o que Jesus está querendo dizer na verdade é o seguinte, olha, visto que, como vocês acreditam, pela manifestação de vocês, como vocês acreditaram, seja feito conforme a fé de vocês. Aquilo que está dentro de vocês vai se externar. Jesus estava dizendo, eu já estou vendo. Então, como vocês estão vendo, seja feito segundo a fé de vocês. E aí, irmãos, o Senhor foi lá, a Bíblia fala, tocou nos olhos daqueles dois homens e eles voltaram a ver para a glória de Deus. Aleluia! Milagre aconteceu ali. Milagre aconteceu. Porque Jesus já disse de antecedência, vocês acreditam. Então, por que vocês acreditam? Seja feito assim. E aí, irmãos, quando o Senhor curou aqueles dois homens que tinha no coração, e Jesus falou, aconteça, preste atenção, irmãos, esta é a mensagem desta noite, aconteça conforme já está dentro do coração de vocês, aconteçam as coisas segundo
o que vocês têm no íntimo de vocês. Olhe a importância, irmãos, do que nós temos no nosso íntimo. Que aconteça segundo já está no coração de vocês. Aconteceu o milagre. Depois que aconteceu, Jesus falou: olha, não divulguem, não fiquem falando isso por aí. Mas foi a mesma coisa que Jesus falar: façam. Então, irmãos, alguém escreveu assim, que a fé deles levou eles a receberem aquela bênção, a ficarem curados. Mas eles não ficaram com o Senhor tempo suficiente para aprender a obedecer, porque eles desobedeceram e saíram por aí fazendo as coisas do jeito deles, porque Jesus disse: não saiam divulgando. Então eles tiveram fé para ser curados, mas não ficaram com o Senhor tempo suficiente para aprender a obediência e saíram para fazer as coisas do seu jeito. E esta, irmãos, é a história. Este é o acontecimento. Mas aí, irmãos, o que nós vamos meditar nessa noite? Qual a verdade prática, irmãos? Que lições nós podemos tirar para 4 de dezembro de 2022, para nós aplicarmos na nossa vida hoje, dia 5 de dezembro também, dia 6 de dezembro, e daqui para o resto das nossas vidas? O que nós podemos aprender com isso daí? Que lições nós podemos tirar? Olha, irmãos, sabemos que aqueles homens acreditaram, e pelo fato deles acreditarem, o Senhor viu e colocou conforme estava no coração deles. Mas também podia haver, irmãos, um impedimento. Podia haver também uma barreira. Se nós, irmãos, abrirmos a nossa Bíblia, em Mateus, no capítulo 13, Mateus capítulo 13, nós vamos ver pessoas que tinham no seu íntimo um sentimento diferente, e aconteceu conforme este outro sentimento diferente. Mateus capítulo 13, versículo 54, a palavra de Deus nos diz assim: e chegando à sua pátria, que Jesus foi criado lá em Nazaré, na Galileia, chegando em sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profetas sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E olha o que o texto diz ali, irmãos. Leiam comigo, por favor, vamos ler juntos. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Está vendo, irmãos? Então o próprio Deus, o próprio Jesus, numa situação como essa, então conforme estava no coração deles, segundo estava no coração, houve um bloqueio de bênçãos, houve um bloqueio de operações de maravilhas, um bloqueio de vitória na vida daquelas pessoas. Houve um bloqueio, está vendo? Então, segundo estava no coração deles, aconteceu nada. Segundo estava conforme o coração deles, não tiveram curas, não tiveram milagres, não tiveram vitórias, porque eles tinham aquilo lá. Houve um bloqueio. E aí, irmãos, a mensagem é esta: se nós não agirmos direito, nós podemos bloquear bênçãos na nossa vida, mas nós também podemos bloquear, irmãos, coisas más na nossa vida. Podemos bloquear
também coisas más na nossa vida. Olha, o que aconteceu de bom? Jesus olhou para os cegos e viu que dentro dele tinha coisas boas e tocou nos olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. Então tinham coisas boas. A hora que eles se depararam, segundo aquelas coisas boas, vieram para fora. Quase como que se eles chocassem um ovo, tivessem ali o contato com aquele ovo, e a hora que eles acabaram de chocar aquele ovo, saiu uma coisa boa, que é o que tinha no coração deles. Mas irmãos, coisas más também existem no nosso coração. O pecado jaz à porta e cumpre a nós dominá-lo. Nós não vamos dizer assim: eu sou salvo e eu não terei mais tentações. Eu sou crente agora, eu sou um servo de Deus, eu oro, eu sou uma serva de Deus, eu leio a Bíblia e eu não terei. Não, irmãos, pelo contrário, quanto mais nós nos dedicamos, mais adversidades podem vir, mais nós podemos ser atacados pelo mal. Isso daí pode bater na porta do nosso coração. E se nós, irmãos, deixarmos o mal chocar dentro de nós, se nós aquecermos aquele ovo, comparando, para que aquilo cresça, para que aquilo gere uma vida, para que aquilo, aconteça dentro de nós, segundo a maldade, coisas ruins podem acontecer na nossa vida, e cumpre a nós dominar essa situação. Como assim, irmãos? O que nós queremos dizer? Vamos entender, irmãos. Vamos entender. Jesus viu naqueles cegos coisas boas e falou assim: aconteça conforme essas coisas boas na sua vida. Aconteça segundo essas coisas boas na vossa vida. E aconteceu. Coisas boas conforme estava no coração dele. Mas e se tiver coisas ruins, irmãos? E o Senhor falou: aconteça segundo isso que está na sua vida. Não será um prejuízo para nós, uma derrota? Mas isto aconteceu, irmãos, e acontece. Olha o que está escrito em João, Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo 13, e versículo 26 e 27. Jesus chegou para Judas e disse assim: Jesus respondeu, porque perguntaram para o Senhor: quem vai trair o Senhor? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o pão, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Então quer dizer, aquilo que estava no íntimo de Pedro, olha, segundo aquilo que está no seu coração, segundo aquilo que está na sua vida, conforme aquilo que está na sua vida, que eu estou vendo que está na sua vida, faze depressa. Então olha só, irmãos, o perigo, olha a situação. E lá em Mateus, irmãos, no capítulo de número 26, o versículo 14, nós vamos ver lá, irmãos, o que o Judas estava cultivando, o ovo que Judas estava chocando lá dentro dele. Mateus capítulo 26, versículo 14, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? Quer dizer, Judas foi entregar Jesus em troco de uma recompensa. E os sacerdotes, príncipes dos sacerdotes, disseram, e eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Olha que interessante, irmãos. Quer dizer, Judas participava
das reuniões com Jesus, participava das refeições com Jesus, participava dos ensinos. Jesus falava assim: olha, o mundo não sabe, o mundo não entende, eu não falo para o mundo, mas para vocês eu falo. E Judas estava ali no meio. Judas comia no mesmo prato que Jesus. Está dizendo que Jesus molhou no vinho um pedaço de pão e deu para ele. Ele estava lá andando junto com Jesus, tocando em Jesus. Quer dizer, ele ficou a um pão de distância de Jesus. O Senhor entregou na mão dele. E o que tinha no coração de Judas? O que era o seu coração? O que era conforme o coração de Judas? O que era segundo o coração de Judas? Uma oportunidade de entregar Jesus como um traidor para as autoridades. Está escrito, irmãos, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Não era, irmãos, uma atitude, um ímpeto emocional. Sabe, uma pessoa pode até matar outra, e pode nem ir para a cadeia. De repente, irmão, num ímpeto, legítima defesa, aquele ímpeto, alguma coisa assim, sabe, um ímpeto emocional. Então, aquela surpresa, aconteceu de repente, assim, o que aconteceu? Meu Deus, o que eu fui fazer? É um clique que dá assim, é um momento, é um tchan que dá. Mas o Judas não, irmãos. O Judas estava com atitude pensada. Ele foi lá, ele fez a proposta que vocês querem dar. E aí, tinha no coração dele uma oportunidade. Ele teve tempo de dormir, de acordar certamente, de dormir de novo. Mas tinha aquilo no coração, uma oportunidade, que eu não quero devolver estas moedas de prata, eu preciso ficar com essas moedas de prata. Então um caso pensado, irmãos, uma atitude elaborada, ele chocou aquele ovo. Então, ele agiu conforme o coração dele, ele agiu segundo o coração dele. E Jesus falou: o que você tem de fazer? Faça depressa o que você tem de fazer. Então, irmãos, sabe, às vezes acontece coisa na minha vida, irmãos, e na sua vida, e eu já disse isso aqui, vou dizer de novo, que a gente nem tem coragem de falar com os nossos lábios, a gente tem vergonha de nós mesmos. Mas pega, irmão, Jesus pela mão e leva ele lá naquele quarto escuro. Leva ele lá naquele quarto sujo e diga: Jesus, olha o que tem dentro de mim. Senhor, me livra do mal. Senhor, me ajude. Esse não sou eu, essa não sou eu. Me livra do mal. Tira isso da minha vida. Sejam agradáveis as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19, versículo 14. Então, irmãos, o Senhor falou: faça isso, porque o camarada ficou ali cultivando aquilo, jogando água, jogando fertilizante, cercando. O que o Senhor viu nos dois cegos? Olha, aconteça segundo tem dentro de vocês. Aí a pessoa resiste. O que o Senhor falou para Judas? Faça depressa o que você tem de fazer. Uma pessoa, irmãos, que cava uma cova, é diferente. Eu posso fazer. Acontece. Você está andando na rua, ele eleva o pé assim, faz alguém, mas aconteceu um acidente. Tocou no calcanhar de alguém, caiu. Mas olha, irmãos, o que a Bíblia fala? Provérbios 26 e 27. O que cava uma cova, cairá nela. E o que revolve uma pedra, esta se voltará sobre ele. Então cavar, irmão, é um ato pensado. A gente, irmãos, na verdade nós fazemos o mal só para nós mesmos. Sabe, preparar ciladas, preparar armadilhas, preparar vinganças.
Sabe, a gente achar que a gente é mais sábio que Deus, é mais inteligente que Deus, é mais poderoso que Deus, que a nossa mão resolve mais do que a mão de Deus. Está escrito aqui, mano, tem um ato pensado. O que cava uma cova, cavou, mano, não foi um ímpeto, cavou a cova, terra de volta, esfriou a cabeça, vou fechar esse buraco. Não, mas o que cava uma cova, cairá nela. Sabe, o que faz uma pedra, ele move aquela pedra, diz que a pedra, está escrito aqui, cairá sobre ele. Então, irmãos, no nosso coração, na nossa vida, é bom nós termos coisas boas, para que o Senhor olhe e diga assim: olha, aconteça conforme essas coisas boas que tem na sua vida, conforme estas bênçãos, conforme esses desejos, não é? Aí no mundo tem aquele negócio, que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me desejar, não é? Está escrito em algum lugar por aí, na Bíblia não, né? Mas, sabe, irmãos, que Deus veja coisas boas, desejos bons, e aqueles desejos bons que nós temos para as pessoas, aconteça conforme esses desejos bons em nossa vida. É melhor ter bons pensamentos, é melhor ter bons sentimentos, é melhor ter boas atitudes, é melhor, irmãos, confiar no Senhor, esperar em Deus, do que abrir um buraco, do que mover uma pedra. Deus sabe o que faz, irmão, Deus está no controle. Coisas boas deve haver na nossa vida. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A gente vai tomar as rédeas, nós podemos nos apacentar de cinzas, quando nós queremos pastorear a nossa vida. Irmãos, imagina bem, às vezes, irmão, por pouca coisa, não vou mais para aquela igreja, não cumprimento mais aquele irmão, mais isso e aquilo. Interessante que é só na igreja, né, irmãos? O patrão faz o que quer, a patroa faz o que quer, e a gente ainda elogia. Agora a gente chega na igreja, é o lugar onde nós descarregamos todas as nossas... Mas enfim, né? Tinha um homem, irmãos, muito perseguido, por só fazer coisas boas. E os irmãos conhecem este homem. Ele era extremamente perseguido, ele só fazia o bem, e ele passou a ser perseguido. Um dia ele teve a oportunidade de tirar a vida de quem estava querendo matá-lo, porque ele era perseguido, não é para ser aborrecido, para alguém escrever uma frase contra ele na internet, é para matar mesmo, para tirar a vida. E um dia esse homem estava escondido numa caverna, fugindo, aí o perseguidor deu uma dor de barriga nele e precisou de ir lá aliviar a barriga. E a hora que ele estava lá totalmente exposto, o matador estava totalmente exposto, o perseguido era só dar uma facada, uma espadada na barriga dele, cortar o pescoço dele com aquelas espadas enormes, pronto. E disseram para ele assim: olha aí, rapaz, Deus te entregou o teu inimigo aí. Mas o que Davi fez, irmãos? O Davi colocou para fora conforme as coisas estavam no coração dele. Ele teve a oportunidade de matar o rei Saul, que queria tirar a vida dele. Mas o Davi, a gente faz, irmão, conforme o nosso coração. Sabe, a gente honrar, irmãos, o que o pai e a mãe ensinou, já é uma grande coisa. Não, meu pai não me ensinou isso, minha mãe não ensinou isso, já é uma grande coisa. E a gente honrar, irmãos, o que Deus ensina, é mais bênção ainda, é mais vitória ainda. Então o Davi, o que ele fez? Ele era um moço bom. 1 Samuel, irmãos, capítulo 24, versículo 11. A hora que disseram para ele, olha o que disseram para ele: olha, pois, meu pai, e vê aqui, né, o Davi, depois falando com o Saul, porque ele cortou um pedacinho da gola da roupa do Saul. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. Pegou aqui um pedacinho, está aqui, eu cortei a prova aqui,
porque cortando eu a hora do teu manto, não te matei. Sabe, pois, e vê, que não há em minha mão nem mal, nem rebeldia alguma. Não há na minha mão, não há na minha vida, não há no meu interior. Não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me atirares. Você quer me matar. Aí ele disse: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. E aí ele fala, irmãos: porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade. De um coração ímpio procede a impiedade. Mas ele fala: mas a minha mão não será contra ti. Aleluia. Lucas 6:45, irmãos: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. Quem era Davi, irmãos? Era um homem segundo o coração de Deus. Olha, eu achei a Davi. Deus diz: achei a Davi. Cheia Davi. Então era um homem bom. Então, quando ele estava sendo perseguido de morte, ele fez conforme o coração dele. O que tinha no coração de Judas? Conforme o coração dele. Aquelas 30 moedas são mais importantes para mim, conforme o coração dele. O que o Davi fez? Conforme o coração dele. A hora que feriu a Davi, que cheiro saiu dele, como se esmaga uma flor, que cheiro sai daquela flor? Ele falou: não, dos ímpios procede a impiedade, dentro de mim não tem impiedade não. Do bom tesouro, o homem bom tira coisas boas. Então, segundo, conforme o coração de Davi, irmãos, o Senhor viu aquilo e ele foi abençoado. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz, Colossenses 3:16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Abundantemente. A hora que abrir a porta do coração, não entra tranqueira, mas sai o que? Sai coisas boas, porque o coração está pressurizado, está cheio de coisas boas. Aleluia. Agora, irmãos, se eu não leio Bíblia, se eu não oro, se eu não medito em coisas boas, bater o leite, irmão, dá manteiga. Aí vou falando de um, falando de outro. O que vai acontecer? Vai virar uma manteiga, vai virar uma mágoa, vai virar... Então a gente vai alimentando, às vezes, com coisas que não são boas. Mas o que nós devemos de nos preocupar? Com a oração, com a palavra de Deus, com os louvores. Está escrito lá, olha: abundantemente em sabedoria, ensinando-nos, admoestando uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e com tantas coisas boas. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então apareceu a oportunidade ali, irmãos. O Davi agiu segundo, conforme o coração dele. Quero bater bem nessa ênfase. Então, ter um bom coração, irmãos, Deus vê isso daí, porque Deus vê, irmãos, é melhor. É melhor. Não prospera, irmãos, vingança, maldade, sabe? Pessoa abrir buraco para o outro, preparar cilada, preparar armadilha. Irmãos, olha os seus anos de fé, que nem diz a expressão popular, olha os seus anos de janela. Veja quantos crentes já tropeçaram. Veja quantos obreiros já ficaram para trás, porque entraram pelo caminho de não ter coisas boas no coração. Às vezes não cai, mas fica aquele negócio atrofiado, difícil. Olha, o testemunho daquele: você é bobo, rapaz, você é boba, rapaz. É isso mesmo. É loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
A sabedoria de Deus é loucura. Então eu estou pregando aqui, irmãos, direção de Deus. Eu estou pregando aqui, fazer o que o Davi fez. Com tudo aquilo lá, e veja como Deus abençoou Davi. Escritor, irmãos, da metade ou mais dos salmos. Um homem segundo o coração de Deus, um homem honrado, como a descendência, olha, o filho de Davi, no Evangelho onde nós lemos, os cegos gritaram assim: filho de Davi. Olha, foi este homem aqui. Então eu devo orar, nós devemos de orar: Senhor, eu preciso imitar Davi, fazer igual ele, para que, segundo o meu coração, o Senhor veja coisas boas, e segundo o meu coração, isso aconteça. Vou abrir um buraco, vou preparar uma pedra, vou agir com maldade, com rebeldia, irmão, é derrota, é caminho sem saída lá na frente, é um buraco, é uma armadilha lá na frente, não tem saída, não é caminho de bênção. Então nós devemos de alimentar coisas boas na nossa vida. E aí, irmão, para encerrar, um outro texto bem conhecido, mas a gente não come só comida que a gente nunca conhece. A gente come comida repetida também, mas importante o arroz é repetido, mas é um arroz fresquinho. E agora vai ter um pãozinho quentinho do céu, aqui mais um pãozinho quentinho do céu. Gênesis capítulo 12, e versículo 1 até o 3. A chamada de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. E aqui, nessa versão está escrito assim, nessa está escrito assim, tu serás uma bênção. Aqui está escrito assim, se tu uma bênção. E aí Deus fala: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, irmãos, o que Deus está falando? Eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, mas você, Abraão, você deve ser uma bênção. Irmão, irmã, deixa que Deus cuida, deixa que Deus faz. Se tu uma bênção, se tu uma bênção, se tu uma bênção, aleluia, seja uma bênção. O nosso pai na fé agiu assim, conforme, segundo o nosso coração. É tão gostoso, irmãos, quando o nosso coração é limpo. Claro que nós erramos, claro que nós falhamos, mas são, como se diz, pichotadas, tropeços que nós temos. Não é aquela maldade cavada, aquele ovo chocado. Não é aquilo lá, irmãos. É tão bom quando nós podemos falar: olha, pode vir a comissão, pode fazer a reunião, pode me colocar frente a frente, pode passar no data show, pode, porque o meu desejo, o meu coração está limpo, o meu desejo é de abençoar, eu quero ser uma bênção. João 3, irmãos, aquele que faz o bem, ele quer luz. Olha, pode colocar no holofote, pode colocar onde quiser. O que faz o bem, ele quer luz, porque as suas obras são feitas em Deus, então ele quer mostrar. E o que faz o mal, ele quer trevas, porque não foram feitas em Deus, ele quer esconder. Mas quem é uma bênção, irmãos? Ele fala: olha, que seja assim. Irmãos, que nós sejamos uma bênção. Se tu uma bênção, se tu uma bênção.
né? Ser tu uma bênção, que, sabe, quando Deus fala, olha, conforme, sabe, quando o Senhor ver no nosso coração ali, o que Deus viu nos cegos, olha, eu estou vendo que vocês estão, então já que vocês acreditam, aconteça assim, sabe? Aí a gente deseja o perdão, a gente deseja, queria tanto que aquela pessoa entendesse, a gente quer o perdão, a gente quer o bem, a gente quer, quando vem alguma coisa ruim, Senhor me livra do mal, eu não quero ser assim, a gente deseja as coisas boas, aí o Senhor contempla aquilo, irmãos, e faz na nossa vida, conforme as coisas boas que Ele faz na nossa vida. Irmãos, não é bom assim? Não é melhor assim, irmãos? Me dá um motivo, irmão, de chocar um ovo de serpente, irmão. Me dá um motivo, irmão, né? Escorpião não é ovo, mas me dá um motivo, irmão, de chocar um ovo que vai sair de um animal venenoso, irmãos. A gente deve cultivar em nossas vidas, coisas boas, coisas que agradam a Deus, coisas que louvam a Deus. Nós só vamos ganhar com isso, irmãos. Nós só vamos ganhar quando nós agimos assim. Que Deus me ajude, irmãos, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Ministério de louvor já pode vir até aqui, em nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, grande é o nosso Deus e digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. Nós vamos agora, irmãos, ter um momento de oração. Quero pedir para o pastor Elton, dá outro microfone para ele aqui, por favor, fazer aqui um momento de oração, enquanto fazer um fundo musical como Isaías, nós vamos fazer uma oração agora e falar: Senhor, vai lá naquele quartinho sujo, escuro, sabe, a começar de mim, me dê coisas boas, para que segundo o Senhor, as coisas boas que o Senhor coloca no meu coração, as bênçãos aconteçam, sabe, irmãos, Deus nos dê essa palavra para transmitir para a igreja essa semana. Receba, irmão, leve a sério, em nome do Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor faz um fundo musical, o pastor Elton vai orar, não vai orar